O ano era 2014, nós inauguramos as primeiras manifestações contra Dilma Rousseff, tá? O grupo é formado, nós tínhamos nos dado muito bem com a campanha do Paulo Batista, nós perdemos a eleição, mas fomos uma coqueluche em termos de desenvolvimento de narrativas e construção de imaginário nas redes sociais. E partimos ali, né, para ajudar no segundo turno das eleições a derrotar a Dilma. Fizemos vídeos, produzimos coisas. Dilma vence, convocamos manifestações. Aí tem uma manifestação, nenhuma ainda falava do impeachment, a gente não tinha nem a base jurídica para o impeachment. Mas nós começamos a fundamentar, tá, uma construção política que levasse à queda da Dilma. Ali surge o Olavo de Carvalho. Não, o Olavo de Carvalho queria que todos sentassem à mesa com ele para que ele organizasse a estratégia. E você lembra qual era a estratégia, Rizzo? A estratégia do Olavo de Carvalho era muito simples. Vejam só. O Olavo queria que tanto a turma que pedisse intervenção militar quanto a turma do impeachment jogasse junta. Que no fundo o importante era derrubar o sistema. Mais tarde ele fundamentou isso. Seria uma rebelião popular em que nós iríamos ucranizar os políticos, ou seja, políticos, de acordo com o Olavo, lá dos Estados Unidos, seriam jogados dentro de latas de lixo. E você ia derrubar o sistema, você ia fazer uma espécie de governo de junta popular. O Olavo chegou a desenvolver isso também ao longo do ano de 2015. Então, um governo de junta popular, oriundo de uma rebelião popular, ia fazer uma tomada do Estado. Ou seja, um papo pra lá de maluco. E era um papo bem desorientado, porque era um papo de alguém que não estava aqui, então não tinha muita noção de como é que estava sendo o processo de impeachment. Aquelas pessoas que estavam indo para as ruas eram ordeiras, elas comemoravam que não tinha depredações e tal, mas o Olavo não pensava assim. O Olavo achava que nós tínhamos que tocar uma revolução, e nós tínhamos que ter um jogo dialético. Tudo pra ele era muito dialético. Então o MBL até, eu peço impeachment por aqui, mas deixa a turma da intervenção militar, que eram doidinhos completos, pedir a sua intervenção por ali. E aí ele, na época, Alan dos Santos, que no começo era até amigo nosso, Alan, começaram a fazer uma campanha incessante contra o MBL. E falaram que o MBL era parte do sistema, que o MBL era tucano, que o MBL queria jogar junto com o sistema para entregar toda a legitimidade popular pro sistema, porque o lance era a revolta popular, a marcha Pé pra Brasília foi um negócio de dar poder pro sistema. E aí eles eram contra. Foi ter a maior manifestação da história do Brasil, que foi o dia 13 de março de 2016. O Olavo estava desconvocando a manifestação. Não sei se Rafael Almeida Rizzo se lembra disso, mas rolou desconvocação da manifestação por parte do Olavo. Então, na época, a grande pressão que nós tivemos foi essa, tá? E aí temos aqui o Olavo, que no começo tinha até uma relação boquinha, falando da gente, vamos ouvir. Uma pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, foi eu, não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. Deu muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este? Não, pega um cara chamado Kim, ou outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli diz o seguinte: não tem problema nenhum, porque são os meninos que adultos. Essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, para poder ser por pessoas ilustres, como Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aécio Neves, entendeu? Então, é uma coisa tão obviamente impotente, fraca, autodestrutiva, tá certo? E moralmente condenável, que nem precisa continuar analisando, está na cara. Agora, por que isso acontece? Acontece porque as manifestações de março e setembro foram ejaculações precoces. Vamos lá. Aqui, né, você percebe um cara que, poxa, né, a gente não vai diminuir as qualidades intelectuais dele, mas era uma pessoa muito problemática, né? Um cara botou no chat síndrome do protagonista, né? A viagem na maionese que o cara tinha, achando que ele era o protagonista das manifestações. Se eu fosse atribuir um protagonista às manifestações de 2015 e 2016, que levaram à queda da Dilma, seria Sérgio Moro. O Sérgio Moro era o grande nome, não sei se o Rizzo aqui vai concordar, o grande nome que era unânime e todo mundo cantava música pra ele, era o Sérgio Moro. O Olavo era uma referência que tinha ali.
Igual o Bolsonaro era uma referência que tinha ali. Igual o MBL era uma referência. Agora ele achava que as pessoas estavam indo nas ruas por causa dele. E que ele era o alfa e o ômega das manifestações. Não era. Tanto que ele era contrário. E a tese que ele defendia era intervenção militar. E ninguém estava ali às ruas pedindo intervenção militar. As pessoas pediram a tese contrária que ele defendia. As pessoas pediram impeachment. Ele era contra o impeachment. Esse cara foi contra o impeachment. Aí ele vem com essa coisa, ai não, eles foram pra Brasília porque isso era um plano da mídia com os tucanos. Que plano da mídia com os tucanos? Primeira coisa, quem brigou com o PSDB fomos nós, à época. Fomos nós que atacamos o Aécio em abril/maio de 2015. O Rizzo vai lembrar. Durante a marcha. Nós atacamos e atacamos muito o Aécio. Quem demoveu o PSDB da posição de um agente que tentava sabotar o impeachment para um agente partícipe do impeachment, fomos nós. A gente rachou o PSDB da Câmara com o Senado. Fomos nós. Nós criamos relações ali com o pessoal do PSDB da Câmara. E quem mandava o PSDB queria outra coisa. Ah, não, o Fernando Henrique, não sei o quê. O Fernando Henrique, cara, já tava velhinho. Não tinha nada com nada. Então, é impressionante, tá? Impressionante como esse tipo de construção anedótica sem base na realidade, ele vai construindo em cima de uma caricatura que ele quer criar pra gente, vai colando ali no público deles, e aí eles criam essas ideias fantasiosas na mente deles. O que ele queria à época? Era uma tentativa de golpe militar, né? Ele pressionava as Forças Armadas, ou rebelião popular. Ah, e o povo vai se revoltar e vai fazer... Não rolou nada disso. Só que ali, vamos colocar, ali o Olavo plantou uma semente. E qual é a semente que foi plantada por ele? A ideia de que o povo, em algum momento, junto com as Forças Armadas, iria fazer uma intervenção militar baseada no artigo 142 da Constituição, ou seja, foi ele a popularizar essa interpretação mentirosa do artigo 142 da Constituição, e criou-se um imaginário dentro do universo bolsonarista, que depois foi alimentado pelo próprio Bolsonaro. Aí outros juristas participaram dessa criação fantasiosa, o Ives Gandra participou. E aí, cara, fez com que milhares de pessoas fossem pra frente de quartéis. E milhares de pessoas achassem que as eleições foram fraudadas e, portanto, precisamos ajudar o Bolsonaro nisso. Ou seja, o Olavo plantou ali nessa época uma mentira que depois da morte dele veio criar, vamos dizer, problemas não só pro país, mas problemas mortais pro próprio campo da direita. A ideia do artigo 142, da rebelião popular misturada com o golpe dos militares. Um grande papo louco. A outra ideia, né, que tinha ali do PSDB como um grande vencedor nesse processo todo. O PSDB foi destruído pela rebelião popular. Destruído. O PSDB deixou de existir. Hoje, alguém fala que existe o PSDB é piada. Você tá com um trecho do nosso filme, é isso? É isso? Tô. Ó, bota aí, ó. Bandeira, com todas as dificuldades. Até porque eu posso testemunhar que eu os recebi em Goiânia. A sensação que você tem de que o impeachment estava avançando, de que as coisas estão evoluindo, que é importante, né? Senão as pessoas vão perder a esperança, e a esperança de um amanhã melhor é o carro-chefe de um movimento político. Que se as pessoas desistirem de lutar também, você fecha, apaga a luz e vai embora. Após um dia maravilhoso em Goiânia, que a gente recebe a notícia de que ok, a oposição não vai receber vocês, não vai ter protocolo de pedido de impeachment nenhum. Não estamos proibidos de dizer a palavra impeachment. Ela apenas não está na agenda do PSDB. E aqui vale colocar, né? O Miguel Reale Jr., né, quis no final, né? Eu sou foda, tô no impeachment e tal. Ele jogou contra o impeachment até o impeachment se tornar viável. Que o PSDB não vai pedir o impeachment no dia 27. Ele saiu fora e já é oficial. E amanhã ele vai ter uma reunião às 10 horas da manhã com os líderes dos outros partidos de oposição para dissuadir eles de pedir o impeachment no dia 27. É lógico que naquele momento também não era agradável todos ouvirem aquilo que vocês queriam colocar, o que vocês colocavam. Essa, de naquele momento, aqui ó, essa era a cara nossa, né, de aliados do PSDB. Então isso aqui é a parte 1, só queria colocar aqui, senão a gente vai se estender demais. Essa aqui é vocês acham que nós acertamos ou erramos ouvindo o Olavo? Digite 1 se vocês acham que a gente acertou em não ouvir o Olavo. E digite 2 se vocês acham que nós erramos em não ouvir o Olavo. Digite 1 se nós estávamos certos sobre impeachment. Ou digite 2 se você acha que nós tínhamos que ter embarcado na ideia dele de uma intervenção militar. Ou de uma rebelião popular com ucranização, tá? Vamos lá. E pessoal, like na live. Like na live.
Meio óbvio, a galera digitando né? É meio óbvio. Mas essa foi uma grande pressão que a gente passou. Na época, ser de direita, tá? E não ouvir o Olavo, né? Direita, porque assim, o impeachment da Dilma não dava pra falar que era um fenômeno exclusivamente de direita. O Vem Pra Rua era uma coisa muito mais... Era um fenômeno meio udenista de classe média do que qualquer outra coisa. O MBL era de direita, era uma direita liberal. Então assim, a gente arrumou brigas ali que muita gente não compraria. E o Neo Vitor botou lá, era gênio, mas fazendo análise política sobre o Brasil só dizia abobrinha. Era uma máquina de dizer abobrinha. Tanto que defendeu muitas abobrinhas, inclusive no período do governo Bolsonaro. E era uma máquina. O Olavo foi um dos que falou o seguinte durante o governo Bolsonaro. Olha, não existe direita, existe Bolsonaro. Você tem que seguir o Bolsonaro. Pois bem, todo mundo fez essa confusão entre direita e Bolsonaro. E o que aconteceu é que a direita fracassou com o Bolsonaro, porque o campo político se construiu ao redor do Bolsonaro. E ainda ficou outra crítica. O Olavo morreu. O que seus sucessores produziram? Cadê a farta obra literária da alta cultura criada pelo Olavo? Não fez nada, não surgiu nada. A real é o seguinte, o Olavo se esgotou no próprio Olavo. Ele tinha uma análise cultural, uma análise sobre o Brasil interessante. O Jardim das Aflições é um livro interessante. Mas é o seguinte, a obra dele, ao fim, foi maculada pela própria loucura e pela egolatria dele. E boa parte dos seus discípulos nunca vão admitir isso. Trabalho cultural quem faz somos nós. A Valete, o Valete Plus, quem está fazendo esse trabalho de construção de um pensamento original à direita, somos nós. Para além dos bancos das universidades, das cátedras, sim, somos nós. Nós estamos fazendo isso. E estamos fazendo isso de uma maneira economicamente viável e vinculando isso à construção de um partido político. Ou seja, em tese, a parte boa que ele propôs, que era tudo isso, né, a criação de um movimento cultural autossuficiente, produção de pensamento original autossuficiente, criação de uma editora para produção também de livros e obras de ficção. Estamos fazendo. Criação de um partido político orgânico, com um movimento real, concreto, orgânico no seio da população brasileira. Estamos fazendo tudo isso. Então, a parte boa que dava pra tirar dele, tá? Nem digo que isso era uma ideia, roubamos isso do cara. Não, porque isso é uma ideia óbvia de se ter. Mas ele também teve. E nós, olha, isso aqui era uma boa ideia, e nós estamos fazendo. Os discípulos dele, não. Então, isso deve doer nessa galera, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.